Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Átila Ponte, sou professor do curso de Medicina da Unifor e médico geriatra. Hoje vamos conversar um pouco sobre os distúrbios do sono nos idosos, um acometimento muito prevalente em nossa população que merece ser estudado com cautela. Inicialmente, vale a pena nós recapitularmos que o sono faz parte da fisiologia do nosso organismo, tendo diversas funções, inclusive na nossa habilidade de memorização, termorregulação, conservação e restauração do metabolismo cerebral. Os distúrbios do sono, de modo geral, podem ter graves consequências para o organismo, incluindo uma redução da capacidade cognitiva, alterações do humor, aumento do risco de hipertensão e diabetes, alterações imunológicas, e estudos já, inclusive, apontam para aumento do risco da neoplasia de mama, bem como alteração do limiar da dor. No idoso, ocorre um comprometimento significativo da atenção, da capacidade de planejamento e tomada de decisões, aumento do risco de quedas. Esses pacientes com distúrbio do sono têm uma prevalência muito grande de institucionalização, com um impacto significativo, não apenas para o idoso, mas também para os familiares e cuidadores, em relação à qualidade de vida, declínio das atividades físicas, cognitivas e sociais. E, de modo geral, pelos fatores já mencionados, um aumento também significativo na mortalidade. Epidemiologicamente, verifica-se que aqueles pacientes idosos do sexo feminino e portadores de doenças neuropsiquiátricas e de multimorbidade são aqueles que mais têm chance de ter algum tipo de distúrbio do sono. No Brasil, verifica-se aí que 40% da população tem alguma queixa relacionada à dificuldade para dormir. Quanto aos idosos, verifica-se que mais da metade das pessoas com mais de 60 anos tem alguma queixa relacionada a sono na comunidade, porém, essa prevalência é ainda maior entre os institucionalizados, chegando aí a 2/3 da população tem aí algum tipo de distúrbio do sono. O sono, como eu já havia mencionado, ele é um estado fisiológico que faz parte do nosso ciclo circadiano, né, que é permeado aí por um período de vigília seguido de um período de sono. Tá? E esses períodos eles vão ser regulados pelos núcleos supraquiasmáticos do hipotálamo e durante o processo de sono serão ativados aí, as células do sistema linfático, tá? Que vão ter como função eliminar as neurotoxinas e também favorecer no fornecimento de nutrientes ao sistema nervoso central. O sono ele se divide em duas fases. A fase mais superficial, que é o sono não REM, é um sono sincronizado, dura aí a grande maioria do período noturno, cerca de 75% a 80%, e ele progride paulatinamente da fase N1 para N2 e em seguida a N3, dando lugar para o sono não sincronizado, também conhecido como sono REM, que tem um intervalo mais curto, cerca de 20 a 25% do sono total, e é um sono em que geralmente vai acontecer uma atonia muscular, a presença de sonhos e os movimentos oculares rápidos, que dão nome a esta fase do sono. Tá? É um sono mais profundo. O que a gente verifica, em geral, é que isso acontece de maneira cíclica e repetitiva ao longo da noite. O paciente começa com o sono não REM, progredindo paulatinamente de N1 até N3, seguido do sono REM. Esse ciclo ele vai se repetir por 4 a 6 vezes durante a noite. Porém, uma série de fatores podem influenciar essa arquitetura do sono. A gente verifica que alterações do ritmo circadiano, seja por hábitos de vida, alterações da temperatura corporal, fatores hormonais implicados aí no próprio processo de envelhecimento, vão alterar a arquitetura do sono no idoso. Bem como fatores externos,
né, como exposição à luz solar, atividade física, fármacos, patologias, podem também alterar a fisiologia do sono. No idoso, a gente verifica que há um aumento da latência, ou seja, o paciente demora mais para iniciar o sono e desperta com mais facilidade, ou seja, ele tem uma redução da eficiência. Geralmente, a gente vai ter uma maior duração das fases superficiais, N1 e N2, do sono não REM, levando com que esse idoso tenha um sono mais fragmentado, mais superficial, certo? Ao mesmo tempo que você vai ter uma redução do número de horas de sono naquele paciente. Em geral, um adulto dorme em torno de 7 a 8 horas, já no paciente idoso ocorre uma redução para 5 a 7 horas por noite. Isso é fisiológico, certo? O paciente geralmente consegue ter uma noite bem conciliada, um sono reparador, tá? Mesmo tendo um número de horas reduzido. Então, aqui nesse gráfico do Hazard, que é o Tratado Americano de Geriatria, a gente verifica justamente esse aumento das ondas lentas, né? Então, e das ondas superficiais, perdão, para o início do sono, né? Então, você vai ter justamente esse sono mais superficial e fragmentado. Ao mesmo tempo, no idoso, a gente verifica que ocorre uma alteração na liberação de melatonina, certo? E isso vai promover principalmente alterações de avanço de fase, tá? O que seria o avanço de fase? É aquele paciente que geralmente dorme mais cedo e acorda mais cedo. Então, é aquele idoso que costuma se deitar ali por volta de 7 horas da noite, 8 horas da noite no máximo, e já está de pé por volta de 3h30, 4 horas da manhã. Geralmente a quantidade de horas de sono está preservada e o idoso acorda se sentindo bem, mas isso em geral pode gerar conflitos com familiares, considerando que não atende aí aos padrões sociais da maioria das famílias no Brasil. Ao mesmo tempo que a gente verifica alterações orgânicas outras na fisiologia do organismo durante o processo de sono. No aparelho cardiovascular, classicamente ocorre um decréscimo da pressão arterial e da frequência cardíaca no estágio do sono não REM, tá? E no sono REM isso tem alguma variabilidade. No sistema endocrinológico, a gente verifica que há uma redução do hormônio do crescimento na fase N3 do sono não REM, certo? Assim como da secreção de melatonina pela glândula pineal. Dessa forma, o que a gente verifica? Né? No paciente idoso, a gente tem uma redução da melatonina e, ao mesmo tempo, aquele paciente que tem comorbidades, tá? Durante o processo de sono, ele tem, por exemplo, uma síndrome da apneia obstrutiva do sono, você não vai ter esse decréscimo fisiológico da pressão arterial e da frequência cardíaca, tá? E isso, por vezes, aumenta a mortalidade cardiovascular daquele paciente. Dentre os distúrbios do sono, o que é mais predominante e frequentemente relatado pelos pacientes é a insônia, que consiste na capacidade de iniciar ou de manter o sono, certo? Então, o paciente, às vezes, acaba ficando mais acordado por mais tempo em relação às outras pessoas da sua casa, ou muitas vezes acorda mais cedo do que o desejado, tá? Geralmente, para ser considerado um distúrbio, você vai ter um grande impacto na qualidade de vida daquela pessoa. Relato de fadiga, redução de desempenho cognitivo, alterações do humor, o paciente vai ter muita sonolência diurna, aumento aí de propensão a erros, dificuldade executiva, certo? E aí, isso tem muita relevância porque a insônia hoje é talvez o mais prevalente distúrbio de sono na população, afetando aí cerca de 10% da população de adulto jovem, porém, naqueles com mais de 65 anos, chega a 30%. Tá? Na maioria dos casos, a insônia é um evento transitório, né? Então, o paciente passou por algum trauma, alguma perda familiar, algum estresse pós-traumático, e, enfim, alguma medicação nova que possa estar interferindo.
Então, isso, na maioria das vezes, será um distúrbio transitório. Porém, em alguns casos, você pode também ter um quadro de insônia crônica. Tá? A prevalência, como eu já havia falado, cresce muito nos pacientes idosos, sendo mais frequente no sexo feminino. Comorbidades psiquiátricas, especialmente a depressão e a ansiedade, aumentam muito o risco do paciente desenvolver insônia. Você também vai ter um aumento da prevalência naqueles portadores de doenças cardiovasculares, né, como hipertensão, insuficiência cardíaca, pacientes também com doenças pulmonares, como o DPOC, pacientes com quadros de artrite, refluxo gastrointestinal, pacientes com doenças neurodegenerativas, como doença de Parkinson, AVC, Alzheimer, tá certo? E também aqueles portadores de sequela de doença cerebrovascular, certo? Outros sintomas, né, de doenças orgânicas também podem influenciar diretamente o sono, né? Então, paciente com quadro álgico, sintomas de parestesia, por exemplo, de uma neuropatia diabética, um quadro de tosse e dispneia crônica, como num paciente com asma ou DPOC, refluxo, né, paciente com pirose, que se deita e sente aquela sensação de queimação, isso pode prejudicar. Sintoma de noctúria no paciente com HPB, por exemplo, tá? Tudo isso tem aí impacto na qualidade do sono. E mais recentemente, com o advento aí das tecnologias digitais, o uso de celulares, computador, televisores dentro dos quartos, né? O uso desses dispositivos eletrônicos pode afetar diretamente a liberação de melatonina, que a gente já viu que está prejudicada no idoso. E isso vai alterar ainda mais o ritmo circadiano dos pacientes. Tá? Fatores ambientais também são muito importantes, né? Às vezes o padrão de sono do parceiro dificulta, a casa ser barulhenta, luminosidade, né, dentro do quarto, às vezes uma televisão acesa dentro do quarto, ou as luzes acesas em casa durante o período da noite, tudo isso pode dificultar o processo do sono. Vale lembrar também, né, no nosso paciente idoso, que a polifarmácia é um fator muito relevante. Né? A gente sabe que esse paciente, em geral, vai ter uma carga de muitas medicações, certo? Então, dentre as classes mais comuns, a gente pode destacar os anticolinesterásicos, que são medicações utilizadas no tratamento das demências, podem influenciar, beta-bloqueadores, tá? No paciente aí que tem insuficiência cardíaca, por exemplo, levodopa seria aí um exemplo, né, no tratamento da doença de Parkinson, corticoides em geral, principalmente se usados aí no período da tarde ou da noite, podem influenciar aí nessa questão do metabolismo do sono. O uso de álcool, tá? O etanol tem muita importância. O uso de diuréticos pode atrapalhar por conta da noctúria, nicotina presente no cigarro, tá certo? Fenitoína, que é um anticonvulsivante. Teofilina hoje a gente praticamente não usa no tratamento de broncoespasmo, mas também seria uma medicação com efeito estimulante e que poderia influenciar também nesse quadro de insônia. E aí, por fim, nos exemplos, a questão dos antidepressivos de inibidores da recaptação de serotonina e antidepressivos duais, que se realizados aí a tomada dessa medicação no período da tarde ou da noite, pode também gerar insônia. E como eu dou o diagnóstico de insônia? Né? O diagnóstico de insônia ele não é um diagnóstico laboratorial ou por exame complementar, certo? Em geral, o diagnóstico desse acometimento ele é clínico e obedece aí 3 critérios principais. Né? O paciente ele vai ter um tempo de latência, né, para iniciar o sono maior do que 30 minutos. A frequência desse distúrbio vai acontecer por 3 ou mais vezes por semana, tá? E esse problema já perdura aí por 6 meses ou mais ao longo do último ano, tá?
Então, dado esses critérios, você já pode bater o martelo que o paciente tem um quadro de insônia. Agora, quando você percebe que há uma má percepção do sono, ou você tem uma dificuldade de caracterizar de fato o que pode estar acontecendo, ou até mesmo as atividades desse paciente pode estar influenciando nesse processo, você pode lançar mão de uma estratégia complementar chamada actigrafia, tá? Que é esse aparelho eletrônico chamado de actômetro, que parece, né, um Apple Watch, mas ele tem a capacidade de armazenar os movimentos enquanto o paciente está na sua rotina diária. Então você avalia ao longo aí de 72 horas, tá certo? E ele vai, através da análise dessas atividades, gerar uma estimativa aí quanto ao tempo de vigília e o tempo do sono do paciente, bem como aí verificar o padrão do ciclo circadiano do paciente, certo? E aí, quanto à abordagem desse paciente, você chegando a um diagnóstico, você deve instituir um tratamento. O tratamento de escolha é a abordagem não farmacológica com orientações em relação à higiene do sono. Tá? Existe essa abordagem, né, que é a Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia, que está inclusive no Hazard, que é o Tratado de Geriatria, que ela é uma combinação de todos os recursos não farmacológicos, né? Ou seja, higiene do sono, controle de estímulos, restringir o sono no período diurno e também a terapia cognitiva comportamental, cuja função aí principal vai ser abordar os pensamentos desadaptativos e as crenças disfuncionais em relação ao sono. Geralmente, esse paciente que tem insônia costuma ter muita ansiedade nesse período de dormir, porque ele já vai com medo, achando que não vai dormir, e isso já gera muita ansiedade, prejudicando ainda mais o sono do paciente. Tá? E quanto à higiene do sono, existem uma série de medidas. Vou disponibilizar os slides para vocês, né, mas para não ser repetitivo, vou pontuar aqui alguns pontos que considero relevantes a serem orientados para os pacientes. Né? Dormir o suficiente, em geral, vai ser variável, né, de paciente para paciente. A gente viu que o idoso pode ter uma quantidade menor de horas de sono. Tá? Tentar ter uma regularidade na hora de deitar e de se levantar, mas é importante orientar que o paciente só se deite quando ele de fato estiver sentindo sono, para que ele não fique deitado na cama, acordado, sem estar sentindo sono. Isso aí também pode prejudicar. Não forçar o sono com medicações, idealmente. Evitar o uso de psicoestimulantes, então cafeína, nicotina, álcool, outras substâncias. Evitar aí dormir com fome, bem como o consumo de alimentos em excesso ou alimentos muito pesados antes de dormir. Priorizar aí o conforto do ambiente, né? Então que esse paciente tenha aí um ambiente confortável, né? Não tenha muito ruído, seja um ambiente com a temperatura confortável para aquele indivíduo, não tenha luminosidade, ao mesmo tempo, né, que o colchão e o travesseiro, bem como o lençol, sejam aconchegantes para ele, tá certo? E evitar aí conflitos e levar realmente preocupações para a cama. Tá? Evitar aí os exercícios extenuantes, né, 3 horas antes de dormir, é muito importante. Tá? Desligar o celular, isso aí é muito importante também, ou pelo menos deixar no silencioso e evitar o uso desses recursos eletrônicos antes de ir para a cama. Tá? Principalmente o uso da televisão. Nos idosos, em geral, a gente vê muito isso. Né? O paciente se deita e fica assistindo televisão por horas a fio até o sono vir. O problema é que justamente a exposição a essa luminosidade pode atrapalhar aí justamente na liberação da melatonina. Tá? Importante também lembrar o paciente de evitar cochilos prolongados ao longo do dia, tá certo? Evitar cochilos aí com duração de mais de 45 minutos, principalmente depois das 3 horas da tarde, tá certo? Porque isso vai alterar o ciclo circadiano, certo? Então, a abordagem farmacológica é uma abordagem complementar,
né? A gente pode utilizá-la quando o transtorno for transitório, né? Ou seja, o paciente está passando por um evento agudo por exemplo, né, teve um evento traumático, a perda de um familiar, um transtorno de estresse pós-traumático, né? Enfim, teve algum outro fator que possa estar levando ele à insônia. Ou, no caso, quando o paciente tem um quadro de insônia crônica, mas que não está respondendo bem ao tratamento não farmacológico. Aí, nesses casos, a gente pode pensar, sim, em prescrever alguma medicação, mas sempre com muito cuidado, porque a gente sabe que essas medicações sedativas podem ter aí uma série de efeitos adversos na população idosa, né? Então, sempre que for prescrever na menor dose possível e pelo menor tempo necessário, tá? Naqueles pacientes que têm aí algum distúrbio de início de sono, ou seja, dificuldade para iniciar o sono, você vai dar preferência a medicações que tenham uma meia-vida curta, tá? Um mecanismo de ação curto. Aqueles pacientes que têm uma insônia de manutenção, ou seja, despertares muito frequentes, aí você deve preferir medicações que tenham uma meia-vida intermediária, tá? Seguindo para as classes, né, a classe bem conhecida e infelizmente utilizada de forma exacerbada entre a população, são os benzodiazepínicos, né, que atuam através do sistema GABA, vão gerar aí ansiólise, sedação e amnésia, tá? Diminuem o tempo para adormecer em cerca de 10 minutos e o número de despertares, tá? Em geral, vai ter aí um ganho de 30 a 60 minutos no tempo de sono, tá? Porém, é uma medicação, pessoal, que a gente sabe do grande impacto que ela tem sobre os idosos, né? Dentre os critérios de Bias, são drogas consideradas potencialmente inadequadas pelo risco de confusão mental, quedas, aumentando, portanto, o risco de fratura, insônia de rebote, comprometimento cognitivo a longo prazo, tá certo? Então, em geral, são drogas que a gente deve tentar evitar. Nem sempre é possível, às vezes é necessário o início dessas medicações, mas em geral a gente deve evitar o uso destas. Uma classe muito semelhante são os agonistas de receptores não benzodiazepínicos, né, que também vão ter uma ação específica no GABA-A, lembrando que os benzodiazepínicos eles atuam em outras vias GABAérgicas, que não apenas a via GABA-A, tá? Mas que são medicações que não vão ter as propriedades ansiolíticas dos benzodiazepínicos, né? Eles vão atuar principalmente aí nesse efeito sedativo e amnésico, tá? Vão ter aí uma eficácia muito semelhante aos benzodiazepínicos, tá? E um perfil de efeito colateral considerado discretamente melhor, mas que também são consideradas drogas potencialmente inadequadas em idosos, tá? O Zolpidem e o Zaleplon são drogas que devem ser tomadas imediatamente antes de dormir, tá certo? Tem um rápido início de ação. Já a exoplicona, ela tem um tempo, uma meia-vida mais longa, tá? Portanto, ela também serviria para tratamento de insônia de manutenção. Já o Zolpidem, né, mais clássico, seria usado mais para insônia de início. Porém, também são medicamentos, né, muito perigosos de serem utilizados em idosos, né? Muito relato, né, de agitação, alucinação, pesadelo, amnésia anterógrada, aumento do risco de quedas e fraturas, principalmente naqueles pacientes com maior perfil de fragilidade, certo? Existem inclusive relatos de comportamentos complexos, né, de pacientes que tomam Zolpidem e não se deitam logo, né? Então são pacientes que acabam tendo comportamento de comer e não lembrar depois, né? Inclusive em literatura tem esses relatos, né, bizarros de paciente dirigindo e não se lembra, de comer dormindo e não se lembra porque estava sob efeito do Zolpidem. Então aqui só um breve resumo, os slides serão disponibilizados para vocês, né, mas só mostrando aí o nome das medicações, suas classes farmacológicas, as doses, né, usualmente prescritas e o tempo de meia-vida, para vocês checarem posteriormente, tá?
Outras medicações também muito conhecidas são os agonistas do receptor de melatonina, tá certo? Essa sim é uma medicação aprovada no tratamento da insônia. O exemplo clássico aí é a ramelteona, tá? Que é uma medicação que vai atuar seletivamente nos receptores de melatonina MT1 e MT2. E a ação dela é principalmente na insônia de início, tá? Então ela vai atuar aí reduzindo essa latência para o sono, tá? Então é uma medicação que tem um ótimo perfil de aceitação. Em geral, pode ter efeitos colaterais, mas são efeitos colaterais menos impactantes, tá? O paciente pode ter ainda um quadro de sonolência, tontura, dor de cabeça e fadiga, tá? Mas isso não é tão prevalente em geral. Além da realmeteona, né, vale lembrar também que existe a própria melatonina, tá certo? Que também tem uma eficácia semelhante à realmeteona. Dentre os antidepressivos, algumas classes, né? Existe aí a doxepina, que é um antidepressivo tricíclico, geralmente aí feito na dose de 3 a 6 miligramas. Vai atuar aí nos receptores de histamina, tá? H1, com efeito aí na promoção do sono, tá? Principalmente aí utilizado em quadros de insônia de manutenção. Os efeitos colaterais principais, sonolência, sedação e náusea. A trazodona, que é um inibidor de recaptação de serotonina, tá? Geralmente os estudos mostram que essa medicação não vai ter benefício se o paciente não tiver um transtorno depressivo, tá? E é uma medicação que pode ter alteração de hipotensão postural, certo? Então tem que ter muito cuidado nos idosos, principalmente aí pelo risco de queda e fratura, tá certo? Então só deve ser feito naqueles pacientes que têm algum transtorno de humor associado. Da mesma forma a mirtazapina, né, que é uma medicação que vai ser um antagonista dos receptores alfa-2 no sistema nervoso central e aumentando aí, portanto, a transmissão noradrenérgica, tá? É uma medicação que, além disso, vai também atuar na função serotoninérgica pelo bloqueio do 5-HT2 e 5-HT3, tá? Melhorando aí essa questão da recaptação de serotonina. É uma medicação que gera sonolência, tá certo? Portanto, ajuda no tratamento da insônia, mas principalmente de pacientes que têm também algum transtorno do humor associado, né? Geralmente depressão. Tem como efeito colateral quadro de tontura, cefaleia, e o paciente também pode ter aumento do apetite e ganho ponderal. Então tem que ter muito cuidado aí também, caso o paciente tenha alguma comorbidade cardiovascular ou já tenha algum quadro de obesidade. Aqui novamente mostrando as classes farmacológicas, as doses e as meias-vidas, tá certo? Para vocês darem uma checada posteriormente. Outro distúrbio também muito frequente e importantíssimo da gente conhecer é a síndrome da apneia obstrutiva do sono, né, que é caracterizada por episódios recorrentes de obstrução parcial, que aí a gente chamaria de hipopneia, ou obstrução total, que seria a apneia, da via respiratória durante esse período do sono, né? Geralmente você vai identificar uma redução ou ausência do fluxo aéreo, apesar da manutenção dos esforços respiratórios. Então o paciente parece que está às vezes sufocando, morrendo afogado, né? A sensação quando você olha o paciente em um quadro de apneia, tá? Geralmente, nesses quadros, o paciente vai ter uma dessaturação, tá, da oxihemoglobina, causando aí despertares muito frequentes, com consequente sonolência diurna excessiva, né? Então, o paciente vai geralmente se queixar de muita sonolência, cefaleia matinal, sensação de fadiga e sono não reparador. É um fator de risco significativo para doenças cardiovasculares, metabólicas, neurológicas e inclusive pode piorar até desfecho perioperatório. Só para vocês entenderem o mecanismo fisiopatológico, né? A síndrome da apneia obstrutiva do sono, ela vai aumentar a pressão intratorácica, tá certo?
com despertares muito frequentes aí ao longo da noite, gerando uma hipóxia intermitente. Todos esses fatores vão levar a uma ativação simpática. Tá? Essa ativação simpática, por si só, pode gerar uma resistência insulínica e dislipidemia, contribuindo aí para um quadro de síndrome metabólica. A hipóxia intermitente vai aumentar a liberação de espécies reativas de oxigênio e redução do óxido nítrico, que é um vasodilatador natural. Então, se eu tenho uma redução do vasodilatador e aumento das espécies reativas de oxigênio, eu vou aumentar o estresse endotelial, aumentar quadros de hipertensão, favorecendo aí a aterosclerose, né? Ao longo desse processo das espécies reativas de oxigênio, eu vou gerar um estado pró-inflamatório no paciente, gerando ainda mais lesão endotelial, e isso tudo vai favorecer o aumento da taxa de doenças cardiovasculares e cerebrovasculares no paciente com apneia obstrutiva do sono. Então, quem tem maior risco de ter apneia obstrutiva do sono? Principalmente pacientes com mais de 50 anos de idade, do sexo masculino, que tem aí um quadro de sobrepeso ou obesidade, aumento da circunferência do pescoço acima de 40 centímetros, alterações crânio-faciais como a hipoplasia maxilo-crânio-mandibular, então paciente que tem aquele queixo menor, né, digamos assim, seria um paciente que tem maior tendência. Ao mesmo tempo, outras doenças como tabagismo, etilismo, doença do refluxo, hipotireoidismo, também são fatores que podem agravar ainda mais o quadro de apneia do sono. Alterações constitucionais, né? Aí a gente verifica a classificação de Friedman, muitas vezes utilizada pelo pessoal da anestesiologia, né, na avaliação perioperatória, a gente verifica aí o posicionamento da língua em relação ao palato, né, e verifica-se que os pacientes com a classificação de Friedman 3 ou 4 também possuem alto risco de síndrome da apneia obstrutiva do sono. Quanto ao diagnóstico, né? O diagnóstico a gente verifica também através da história clínica, né? Então, o paciente aí que tem presença de episódios não intencionais de sono durante a vigília, né? Então, muita sonolência diurna, essa queixa subjetiva de sono não reparador e fadiga. Às vezes o paciente pode vir relatando que tem insônia para você, tá? E aí seria uma queixa de insônia, queixa de dificuldade de dormir, mas não seria o distúrbio primário insônia que já foi comentado anteriormente. Tá? Ao mesmo tempo, relato de acordar com pausas respiratórias, ou seja, o paciente percebe que acorda sufocado, ou às vezes o parceiro relata que o paciente ronca muito e às vezes parece que está faltando fôlego. Então, justamente esses relatos, né, de asfixia ou de engasgo, né, então as queixas do cônjuge, geralmente o paciente pode ter também muita alteração de humor, certo? Falta de concentração, cefaleia matinal e às vezes outras repercussões, até mesmo de cunho sexual, com redução de libido, impotência e sintomas cardiovasculares que denotam maior gravidade ainda, né? Paciente que tem quadro de angina, hipertensão arterial de difícil controle, tá certo? Pode estar relacionado aí ao quadro de apneia do sono. E aí a confirmação diagnóstica, além da suspeita clínica, ela vem através do exame de polissonografia, que deve ser solicitado, tá? E aí o diagnóstico a gente vai confirmar quando tem a presença de pelo menos 5 eventos respiratórios obstrutivos, sejam eles apneia, hipopneia, despertares associados ao esforço, tá? Durante 1 hora de sono. Tá? A existência de 15 ou mais eventos respiratórios obstrutivos por hora na ausência de sintomas relacionados com sono. Tá? Então, 5 se o paciente tiver sintoma e 15 se o paciente não tiver sintoma. Tá? E aí, para a sua classificação, a gente vai graduar de acordo com o número de eventos. O normal é até 5. A partir de 5 a gente já sabe que há o diagnóstico, né, na presença de sintomas. Então, seria um paciente com quadro leve de 6 a 15 eventos, moderado de 16 a 30
e grave de 31 ou mais eventos obstrutivos. O tratamento de primeira linha, independente da faixa etária, será com o fornecimento de pressão positiva, que pode ser feito através do CPAP, do BIPAP ou APAP. Existe também a servoventilação adaptativa, tá certo? E é um recurso terapêutico que, em geral, você vai ter uma melhora rápida dos sintomas, tá? E você tem uma diversidade de aparelhos e dispositivos de máscara, facilitando aí a adaptação e a adesão terapêutica, tá? Em geral, há uma resistência muito grande justamente porque o paciente vai ter que dormir acoplado a uma máscara. Mas hoje, inclusive, já existem ambulatórios de fisioterapia para favorecer essa adaptação e escolher o modo ventilatório mais adequado para aquele paciente. O CPAP, por exemplo, né, é um método em que você vai dar uma pressão nas vias respiratórias contínua, tanto em todo o ciclo respiratório, tá? E é o método mais usado. Já o BIPAP, você vai gerar uma pressão inspiratória maior do que a pressão expiratória, certo? E vai ser aí o mais indicado quando o paciente aí tem algum tipo de apneia central, em que você tem uma necessidade de altas pressões. O APAP, geralmente o paciente que vai coordenar esses níveis pressóricos, né? O aparelho ele se ajusta automaticamente de acordo com a demanda do paciente, sendo por vezes um método mais bem tolerado, tá? E aí, assim, olha a relevância desse método terapêutico, né? Uma revisão sistemática de 2013 mostrou que o uso do CPAP nos pacientes com apneia obstrutiva do sono, que tinham algum tipo de disfunção cognitiva, melhorou o quadro cognitivo do paciente, principalmente aí no domínio de atenção e vigilância, certo? Embora não tenha tido aí tanto benefício no que se refere à questão de mudança na capacidade executiva, tá certo? E na memória. Seria mais benefício em relação à atenção e vigilância. Um tipo específico de apneia seria a apneia central, certo? E aí geralmente vai ser causado aí por uma cessação periódica do estímulo respiratório. Tá? Então, geralmente você vai encontrar isso em pacientes vítimas de acometimento do sistema nervoso central, tá? Pós AVC, por exemplo. Tá? E o paciente pode experimentar a apneia central do sono com dessaturação noturna de oxigênio da mesma forma que a apneia comum, tá certo? Geralmente aqui você vai ter, só fazendo o comparativo, né? Na apneia obstrutiva do sono normal, o paciente ele vai ter uma parada do fluxo aéreo com uma continuidade do esforço respiratório. Você vê que os movimentos respiratórios eles continuam. Já na apneia central, não. Você tem uma parada do fluxo aéreo, mas também cessa o esforço respiratório, certo? Só para vocês entenderem qual é a diferença entre os dois distúrbios. Portanto, é uma forma distinta de apneia obstrutiva. Nesse caso, o paciente pode se manifestar com a respiração de Cheyne-Stokes, muitas vezes fazendo períodos prolongados de apneia, né, com movimentos crescente e decrescente. Né? O paciente faz um período de taquipneia seguido de um período de apneia. Muito frequentemente também pode estar associado a paciente com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, tá certo? E é um sinal, inclusive, de gravidade da cardiopatia. O tratamento também será com fornecimento de oxigênio, considerando que há uma parada do esforço ventilatório, né? Você tem que fornecer oxigênio, melhorar a terapia, né, daquele paciente, caso ele tenha algum tipo de insuficiência cardíaca, e instituir a pressão positiva. O método mais eficiente no caso de apneia central seria o BIPAP, né, porque ele vai promover uma pressão inspiratória maior do que a expiratória. Outro distúrbio também muito frequente, por vezes vem associado à apneia obstrutiva do sono, é a síndrome das pernas inquietas, né? Muito frequente na população acima de 65 anos, tendo aí seu pico de incidência entre os 85 e 90 anos. O sexo feminino é o mais afetado
e cerca de 85% dos casos ocorre associada a movimentos periódicos dos membros inferiores. Então, a maioria, a manifestação vai ser em membros inferiores, mas nem sempre vai ficar só aí. Às vezes, o paciente com quadros mais graves, ele pode também ter movimentos em membros superiores. O diagnóstico ele é clínico e vai se fundamentar na presença de alguns critérios, tá certo? Urgência para movimentar os membros, o paciente sente um desconforto, uma agonia, né, uma sensação, às vezes, de parestesia, com necessidade urgente de movimentar os membros para aliviar essa sensação. Tá? Geralmente, os sintomas são desencadeados ou piorados com o repouso e melhora quando o paciente inicia os movimentos. Tá? O período do final da tarde e da noite geralmente vem acompanhado de uma piora dessa sensação, dessa necessidade de movimentar as pernas, tá? E os sintomas não podem ser explicados por outro tipo de condição médica. Os fatores de risco, em geral, o paciente pode ter uma história familiar positiva, questiona-se inclusive que possa ter alguma herança autossômica dominante. De forma bem predominante, a deficiência de ferro tem muita associação com síndrome das pernas inquietas, paciente com algum tipo de neuropatia periférica e insuficiência renal, principalmente aqueles pacientes que já estão em terapia renal substitutiva. Outros fatores de risco importantes, a doença de Parkinson, diabetes, artrite reumatoide, a gestação, principalmente aí após as 20 semanas, tabagismo, etilismo, consumo excessivo de cafeína, uso de antihistamínicos e também antidepressivos. Aqui ele coloca como as principais classes os tricíclicos, inibidores seletivos da recaptação de serotonina e a mirtazapina. Quanto ao tratamento farmacológico, como eu disse para vocês, a deficiência de ferro é muito prevalente. Então, sempre deve solicitar o estudo do ferro e, em se comprovando que o paciente tem deficiência, você deve iniciar a suplementação com sulfato ferroso na dose de 325 mg 2 vezes ao dia, quando a ferritina estiver abaixo de 50. Tá? Medicamentos adjuvantes que podem auxiliar, né, incluem aí os agonistas dopaminérgicos, que seria no caso o pramipexol, seria o mais comum na nossa prática, né? A levodopa também seria uma opção, na dose de 50 a 200 mg a dia, 1 hora antes de deitar para dormir, certo? Óbvio que no caso da levodopa você pode ter aí o fenômeno de aumentação, né? Que seria realmente o rebote dos sintomas no final da noite ou pela manhã, ou seja, o cara melhora quando toma a medicação, mas no período da manhã ele começa a ter novamente essa sensação, essa necessidade de movimentar os membros, certo? Além disso, seriam necessários, né, medidas comportamentais para ajustar aí o horário da medicação, ou por vezes você vai ter que substituir mesmo a levodopa por um opioide ou outra classe farmacológica. Os anticonvulsivantes, hoje aí, já está comprovado que a pregabalina, né, teria nível A de evidência, então hoje ela muitas vezes já é a primeira escolha, né, para iniciar o tratamento desses pacientes, tá? Seguido aí da gabapentina, porém maior eficácia mesmo com a pregabalina. E existe também a opção dos benzodiazepínicos e dos opioides, porém realmente só em casos mais refratários, considerando que essas medicações também são consideradas potencialmente inadequadas em idosos pelo alto risco de efeitos colaterais. E sempre, pessoal, né, eu falei em terapia farmacológica porque realmente é imperativo que se faça uma medicação nesses casos, mas sempre deve ser acompanhado de tratamento não farmacológico, tá certo? Então, promover exercícios de relaxamento, compressão pneumática dos membros, meias compressivas, fazer atividade física de forma regular, evitar o consumo de cafeína e álcool. E se o paciente fizer uso de alguma classe farmacológica daqueles antidepressivos, né, você tenta aí avaliar a substituição por bupropiona. Outro transtorno muito
comum, tá? Seria o transtorno comportamental do sono REM, que é uma parassonia, né? O paciente que, em tese, deveria ter uma atonia muscular durante o sono REM, ele vai ter o contrário, ele vai ter um aumento do tônus mentoniano e uma atividade motora exacerbada, especialmente nos membros superiores, tá certo? É mais comum em homens do que em mulheres, né? Acho que o único distúrbio do sono mais comum em homem. E o paciente pode ter atividades motoras complexas, né? Tipo se levantar e caminhar em torno de si mesmo, em torno da cama, às vezes lançar as pernas e os braços para fora da cama, chutar, socar, e às vezes mesmo atividades como comer, falar dormindo, né? Então é um distúrbio que soa bastante estranho e às vezes parece até mesmo que o paciente está violento, né? Como se ele estivesse brigando enquanto dorme. Costuma muito frequentemente estar associado a doenças neurodegenerativas, né? Do espectro aí da doença de Parkinson, tá? E às vezes pode preceder o diagnóstico em muitos anos, tá? De modo que quando você verifica que o paciente tem algum tipo de transtorno comportamental do sono REM, o mais adequado é você acompanhar aquele paciente, porque ele pode, com grande prevalência, abrir alguma doença neurodegenerativa no futuro. Tá? Então, eu citei aqui a doença de Parkinson, mas tem também a demência por corpúsculos de Levy, doença de Alzheimer, atrofia de múltiplos sistemas, tá certo? Então, é uma doença que pode perpassar aí por vários diagnósticos diferenciais. Em alguns casos, esse tipo de alteração pode ser causado por substâncias hipnóticas, tá? Antidepressivos tricíclicos, anticolinesterásicos, inibidores seletivos da recaptação de serotonina, uso de álcool, cafeína, opioides e inibidores de serotonina 5-HT, como a mirtazapina, tá? O diagnóstico ele é feito pela história clínica, né, o relato destes movimentos bruscos, mas só vai ser confirmado realmente através da polissonografia, tá? Que vai geralmente demonstrar esse aumento do tônus muscular excessivo, principalmente na região metoniana, e movimentos em membros inferiores durante o sono REM, né? Que aí é totalmente o oposto do esperado, né? Que o paciente deveria ter uma atonia. E o tratamento tem como objetivo você reduzir a frequência e a gravidade desses comportamentos. Tá? De estratégia terapêutica, o mais utilizado é o clonazepam, na dose de 0,25 a 0,5 por noite. E aí você tem que verificar, né, se o paciente não tem aí algum comprometimento cognitivo associado ou síndrome da apneia obstrutiva do sono, porque nesses casos o clonazepam pode piorar a situação, tá? E aí muitas vezes se opta pela melatonina, na dose de 3 a 12 mg por noite, como terapia isolada ou em conjunto ao clonazepam. Como a maioria dos pacientes que a gente recebe com esse tipo de transtorno são idosos, a gente acaba tentando como primeira escolha a melatonina por um maior perfil de segurança, né? E caso a gente não consiga obter sucesso terapêutico, pode-se tentar aí o clonazepam. Outro distúrbio também muito frequente são os transtornos do ciclo circadiano. Tá? Geralmente o ciclo circadiano ele vai ter aí um período de 24 horas, mas com período dividido aí entre período de vigília e período de sono, sendo aí regulado pelo núcleo supraquiasmático, como eu já havia mencionado anteriormente. E ele vai ser regulado através da mudança da temperatura corporal e da secreção de melatonina. E através disso vai ser justamente gerado o impulso, o estímulo para o paciente sentir sono, sofrendo aí grande influência da luz externa. Então, essa alteração do ciclo circadiano, ela pode ser aí um padrão crônico ou recorrente de perturbação no ritmo sono-vigília do paciente, certo? Decorrente aí de um desalinhamento entre o ciclo endógeno do que é almejado, certo? Então, o paciente ele tem aquele padrão de sono, mas é diferente do que é esperado
por ele ou pela família daquele paciente, tá certo? E, em geral, vai ter queixa. O paciente ele vai ter uma queixa subjetiva de insônia, vai ter uma queixa de sonolência diurna, não é meramente um ciclo circadiano diferente. O paciente vai ter queixa objetiva de repercussão no dia a dia. Tá? Para ser um distúrbio, o paciente tem que ter queixa na qualidade de vida. Então, o distúrbio de atraso de fase, o paciente também chamado de vespertino, o paciente costuma dormir mais tarde e acorda mais tarde do que o desejado. Né? Então, o paciente relata geralmente uma incapacidade de adormecer e uma dificuldade de acordar na hora desejada. O distúrbio de avanço de fase é o mais comum, é o mais frequente na população idosa. O paciente ele dorme mais cedo, por volta aí de 7, 8 horas da noite, e acorda muito cedo, em torno de 3, 4 horas da madrugada, demonstrando aí ao longo do dia uma sonolência diurna excessiva e uma necessidade de tirar cochilos prolongados. Tá? E a luz aí vai ser realmente um importante sincronizador do ritmo circadiano, né? De modo que nesse perfil de paciente é de extrema importância que a gente estimule a tomar banho de sol. Existe também o distúrbio irregular, ou também conhecido como paciente indiferente, que realmente o paciente não tem um ciclo definido. Né? Então, ele tradicionalmente vai variar de dormir mais tarde, acordar mais tarde no dia, aí dorme mais cedo e acorda muito cedo no outro dia. Tá? É frequentemente associado a pacientes que têm alguma doença neurodegenerativa, tá certo? E também muito frequente entre idosos institucionalizados. Bom, essa era a nossa discussão sobre o distúrbio do sono do idoso. Passei para vocês aí os principais tipos de distúrbios e como diferenciá-los, bem como estratégias terapêuticas, tanto não farmacológicas como farmacológicas. Tá certo? As duas principais referências para a realização dessa aula foi o Tratado de Geriatria e Gerontologia de 2022, bem como o Hazards, que é o Tratado de Geriatria americano. Fico à disposição, os slides serão disponibilizados no AVA. Qualquer dúvida, podem entrar em contato através de Torpedo. Um abraço e Deus abençoe vocês.